Graça e paz a todos, amém? Para mim é sempre um prazer muito grande poder estar aqui. E eu quero refletir com vocês uma palavra que mexeu com o meu coração. Eu vim até conversando um pouco sobre ela no carro. O título da minha mensagem é Lembranças, Feridas e Cicatrizes. Se nós vamos falar de família, é importante nós entendermos algumas coisas que têm interferido bastante na sequência de uma história vitoriosa. Algumas coisas nós podemos parar para arrumar. Se seu carro quebra, dá para andar de Uber, dá para andar de carro, dá para alugar um carro. Tem coisas que, para consertar, você pode parar, você pode interromper. O casamento não. Não dá para interromper para consertar. Tem que consertar durante o processo. Tem que mexer, tem que fazer a manutenção durante o processo. Algumas situações exigem de nós não termos esse tempo hábil para interrompermos a caminhada. Nós precisamos cuidar durante o processo. E durante este processo nós vamos ter que lidar com lembranças, nós vamos ter que lidar com feridas, e nós vamos ter que lidar em algumas ocasiões com cicatrizes. Eu acredito que todos nós tenhamos perfeita noção de que o tempo foi dividido em 3 partes. A parte mais importante do tempo é aquela cuja qual você tem poder de ação. E essa parte chamamos de presente. Você só pode agir no presente. E ele tem uma velocidade muito grande. É muito rápido, né? A unidade indivisível do tempo é o momento. E aquilo que não dá, por isso que diz que você não toma nunca banho no mesmo rio. Porque em questões de segundo a água não é mais a mesma. Então, o momento mais importante de nossa vida é o presente. Porque é nele que podemos tomar decisões. É nele que podemos agir. Os outros 2 períodos de tempo, tanto o passado quanto o futuro, eles não nos oferecem nenhum poder de ação. Até se precisamos corrigir alguma coisa que fizemos, nós não temos como voltar ao passado para corrigir. Nós precisamos do presente para que essa correção seja feito. Entendendo que o presente é o momento mais importante de nossa vida, é crucial entendermos que o inimigo de nossas almas vai tentar fazer de tudo para comprometer o nosso presente. E como ele faz isso? Utilizando os outros 2 tempos. Para comprometer o nosso presente, ele faz com que estejamos presos ao passado, cuidando de que as nossas lembranças sejam ruins, de que os nossos pensamentos, eles sejam sabotadores de nosso presente. Vou te dar um exemplo disso. Vamos lá. Ana é uma mulher narrada na Bíblia que não pode ter um filho. Tá certo? Ela tem a outra esposa de seu marido, Penina, essa sim engravida. Todas as vezes que Ana vai à casa de Deus, a Siló, onde estava a arca da aliança, Penina tenta corromper os pensamentos de Ana, tenta fazer com que o passado de Ana a fira, a machuque. Então, quando chega na casa de Deus, Penina sabe
que aquele momento é o momento decisivo para Ana. Por quê? Porque é seu presente. Então o que Ana faz, o que Penina faz, é ocupar a mente de Ana com seu passado. Todas as vezes que Ana vai à igreja, à casa de Deus, ela só vai porque é presente, senão ela foi ou irá. Se ela vai é porque é o agora, é o momento da decisão. Porque o dia mais importante de sua vida não foi ontem e nem será amanhã. O dia mais importante de sua vida é hoje, porque é hoje que você precisa definir, decidir. Seu casamento não muda amanhã, ele muda hoje. Você não para de fumar amanhã, você para hoje. Você não emagrece amanhã, você começa a emagrecer hoje. Você não fica mais perto de Deus amanhã nem ontem. É hoje, é aqui, é agora. Ou não. Porque a sua decisão, ela só é pertencente a este momento. Então o que acontece nos momentos cruciais? Ou lembranças, uma mente presa ao passado, ou ansiedade, uma mente presa ao futuro, fará com que você não ande. Então venha para o culto preocupado com a sua dívida que você tem que pagar amanhã. Beleza, está tudo certo. Guarde seu coração aprisionado à ansiedade, ou seja, ao futuro, e não tome ação nenhuma, decisão nenhuma no presente. E assim que funcionam as coisas. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas simples, bem simples, para que você consiga entender muitas vezes por que as coisas não acontecem com você. Fiel, trabalhadora, honesto, decente, mas seu presente está sempre comprometido com lembranças do passado ou com ansiedade a respeito do futuro. Quero te dar uma notícia, crente. Fique tranquilo, você vai morar no céu. Mas se preocupe, porque um coração preso ao passado e ao futuro jamais conseguirá trazer o céu para a terra no presente. Você quer viver o céu na terra? Aprenda a lidar com as coisas que passaram e com aquelas que ainda vão vir. E cuidado, porque se o diabo conseguir aprisionar sua mente lá atrás ou lá na frente, você não vive o hoje nunca, 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 nunca. Você está sentado numa cadeira confortável, num hotel de luxo, porque seu marido te levou para viajar. Você vai assistir um filme e a cena que passa te lembra o que ele te fez. Foi nos anos 80. Pronto, desgraçou a sua vida. Você está rindo de coisa que te faz chorar. Então preste atenção, se você gosta de anotar, vai aí, vale a pena. Gênesis capítulo 4, verso 8, vou usar só texto fácil. E falou Caim ao seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Você pode falar para mim, por que é que Caim matou Abel? Por que Caim matou Abel? Caim matou Abel por causa de suas lembranças. Ele não matou Abel na hora que a oferta não foi aceita. Não foi um crime, no ímpeto. Não. A oferta dele não foi aceita, ele ficou chateado, se sentiu humilhado, se sentiu rejeitado, e o que foi que ele fez? Guardou aquelas memórias na sua mente. Foram as lembranças de Caim
que fizeram com que ele matasse Abel. Você vai dizer para mim que Caim não amava seu irmão Abel? Você vai me dizer que numa família de 4, dos quais ocupavam aquela terra, que Caim era alguém que não conhecia Deus? O texto diz até que Deus conversa com Caim logo após a rejeição, explicando a motivação. Então você vai dizer para mim que Caim não era crente? Você vai dizer que ele não amava o irmão? Mas mesmo sendo crente e amando seu irmão, ele o matou. Porque pessoas são capazes de matar outras pessoas, e eu não estou falando simplesmente de tirar a vida, mas de tirar a paz, de fazer com que a vida dessa pessoa se transforme num inferno, motivada por suas lembranças. Lembranças de rejeições, de humilhações, é verdade, e diga-se de passagem, quem humilhou Caim não foi Abel? Sim ou não? Quem foi que humilhou Caim? Fale para mim. Você só tem 2 respostas para dar. Ou você vai dizer para mim que quem humilhou Caim foi o próprio Caim, ou você vai ter que dizer para mim que quem humilhou Caim foi Deus, porque quem não aceitou a oferta foi Deus. Pare e pense. O grande problema de Caim não era com Abel. O grande problema de Caim era com ele mesmo e com Deus. Sim ou não? Sim. Mas ele não conseguiu gerenciar isso, administrar isso. Assombrado por suas lembranças, porque todas as vezes que ele olhava para Abel, ele lhe lembrava de sua humilhação, de sua rejeição. E por causa disso, ele mata seu irmão. Está assim de gente. Matando sua família, matando seu casamento, matando seus filhos, matando seu cônjuge. Você mata o atual cônjuge pela lembrança do ex. O ex te traiu. Isso te fere. Então agora... Entendeu? A senhora trata esse atual como se ele fosse um traidor. O homem atrasou. Entra. Corta na parede, abre as pernas. Você está rindo, mas é sério. Porque se você não aprender a lidar com o passado, ele vai fazer você matar as pessoas que você ama. Está assim de pai matando filhos por traumas de seu passado. Nem sabe que é traumatizado. Mas carrega o passado consigo, aquelas memórias ruins mesmo. Eu não tenho tempo para falar disso. Mas preste atenção aqui no segundo texto, sobre lembranças. Gênesis 37, 8. Então disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Quem são esses? Os irmãos de... Eles não gostam de José por causa de quê? De suas lembranças. Eles lembram o sonho de José. José sonhou que os molhos dele se dobravam diante do Zé. O José sonhou que a lua, o sol e as estrelas. E quando eles lembravam disso, nossa, eles odiavam o José. Odiavam por causa do presente? Não, eles odiavam no presente por causa do passado. Você consegue entender isso, crente? Seja franco aqui, eu vou perguntar agora. Se você não quiser responder também, eu entendo. Quem aqui tem umas raivas boas do passado, levante a mão. Isso. Levanta mesmo, porque você está sozinho, não. É assim, ó. Você tem uma lembrança ruim, não tem? Seu pai abusou de você. Lembra, seu ex-namorado te deixou. Lembra quando sua mãe te batia? Você até era bagunceira, mas não precisava apanhar assim todo dia. Podia apanhar dia sim, dia não.
Lembra quando te mandaram embora daquele emprego que você era a pessoa sensacional? Lembra quando aquele pastorzinho te humilhou e fez aquilo com você, que é por isso que você está aqui? Está assim de gente, lembrando do passado, certo? Aprisionado, sentindo as dores. Por quê? Porque essas lembranças podem causar feridas. Isso. E nós vamos ter que aprender a conviver com esse negócio, gente, senão nós vamos morrer e vamos matar as pessoas que estão convivendo conosco. Então eu vou te mostrar umas lembranças bem ruins primeiro, para ver se ajuda você a dar uma olhada na sua. Segura aí, Gênesis 27, 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me a mim, meu pai. Disse Esaú, a seu pai, no verso 38, tem só uma bênção para mim, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. Esaú levantou a sua voz e chorou. Verso 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse Esaú no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e eu vou matar o Jacó. Olha só, olha para mim. O Esaú foi traído pelo Jacó, lembra disso, dessa fofoca? Foi traído. E Esaú ficou tão chateado que ele falou: pai, só uma bençãozinha, pai, não tem nenhumazinha, foi tudo para o Jacó? Ele falou: meu filho, somos gente, e gente pode sentir raiva, pode ou não pode? Gente pode ter vontade de quebrar a cara dos outros. Gente pode ter vontade de falar um palavrão? Pode. Não pode falar, mas vontade pode. Ai, ai. Vontade é coisa que dá aí para quem sabe controlar. Porque quem não sabe vira Caim e mata Abel. Então você nota que o Esaú está nervoso. E ele não falou algo, eu vou matar. Não, ele foi certinho. Ele diz: a hora que papai morrer eu. Nota que ele já botou na... Se ele falasse, vou te matar, podia passar rápido. Mas quando ele disse, em outras palavras, na linguagem nossa: aí Jacó, galinha de casa não se corre atrás. Vou te pegar lá na curva. Ó, dorme com um e o outro, porque eu vou pegar tu, maluco. A casa vai cair. Sou carioca, eu caio, mas caio atirando. É mais ou menos isso, tá entendendo? Falando para a gente entender, somos da Baixada. A turma sabe do que eu estou falando, a chapa é quente. Olha só agora a memória de um outro rapazola. Gênesis 42, 9. Então, José lembrou-se, fala comigo, lembrou-se dos sonhos que havia tido deles, e disse-lhes: vós sois espias, e vieste para ver a nudez da terra. Eu gosto disso. Os irmãos de José venderam ele, sim ou não? Um bando de Zé Ruela. Tudo uns borra-bota. Venderam o Zé. Venderam ou não venderam? O Zé agora é governador do Egito, sim ou não? O nome dele agora é Zé Fanete Paneia. Anda de Ferrari, cavalão. Bonitão. Pintado, aquelas indumentárias. Fala egípcio. O Zé agora é poliglota, rico, poderoso. Quando ele vê os irmãos, quem é que vem? O passado. Os traidores. Olha lá os traidores. Quando os irmãos do Zé chegou, ele falou assim:
Vocês são espiões. Não somos, cala essa boca. Aqui é Zé Fanete Paneia, o governador dessa jossa. Aqui quem manda sou eu. Se eu falei que vocês são espiões e pronto, acabou. Cala essa boca! E mandou prender os caras. Eles eram espiões, sim ou não? Sim ou não? Mas o Zé falou que era. E falou por causa de suas lembranças, memória, uma memória ruim que a senhora guarda. Entendeu? Toda vez que discute com esse marido, não, porque eu lembro, 1945, a guerra acabou, dona. Parece hoje. Olha só, o Zé está lá, mas eu gosto disso. Ele mandou prender os irmãos, sim ou não? É, por causa de suas lembranças. Tá certo? Então, cuidado com elas. Porque se elas virarem feridas, aí o bicho pega. Aí você vira o Caim. E eu só falei de homem, né? Então eu quero falar de uma mulher. Porque mulher que é bom mostrar quando está ferida. Quer ver? Segura essa aí. Santas Varoas, Marcos, capítulo 6, verso 22. Duas mulheres. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou Herodes e aos que estavam na mesa. Disse então o rei à menina: pede o que queres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo que me pedires te darei até a metade do meu reino. Verso 24. E saindo ela perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça do João Batista. Mulher perigosa, mulher é um negócio. É. Você sabia, eu já falei isso aqui, vou repetir. Amado incondicionalmente é só mulher, criança e cachorro. Nós homens não. Nós homens, para ser amado, tem que fazer juiz. Entendeu? O homem tem que fazer o porquê. Você pode ver, se um cara arruma uma namorada e ele fala para um amigo, o meu namorado, a primeira coisa que o amigo pergunta: bonito? Se ela arruma um namorado, a primeira coisa que a amiga pergunta: faz o quê? Trabalha onde? Tem o quê? Você ri, mas é sério. Se você é homem e não faz nada, ó. Como é que o cara fez? Dudu. Nem eu sei. Tá certo? É aquilo ali mesmo que é tu. Um Zé Ruela. Olha só que passagem legal. A Herodias era uma mulher muito moderna. Tinha se separado do seu marido Filipe e foi viver com Herodes, o cunhado. Essas fofocas são maneiras, maluco. É negócio de novela da Globo. Escute só. A Herodes largou o Filipe, que estava mandando menos, para viver com Herodes, que estava mandando mais. E Herodes, cerol na Herodia. Não tinha desse negócio, não. Tá certo? Aí o João Batista foi lá e falou o quê? Publicamente. Chamou Herodias de adúltera. Menino. Herodias esqueceu, não. Foi embora, mas ficou com... Porque quando você fica magoado com as pessoas, elas vão morar dentro de tu. Você come pensando nela. É aquela música sertaneja, sabe aquela? Pense em mim, chore por mim, liga para mim. Eu sei, você come pensando, sai pensando, dorme pensando, sonha pensando. É um sofrimento desgraçado. Você sabe quem é que está morando dentro de tu? Sua sogra. Aquela cobra. Esse marido, aquele cavalo, essa mulher, essa bruxa. É porque a gente vai dando título para quem não gosta. É ou não é? Aí, era dia do aniversário do Herodes, ó, festança, Herodes deu um... Pensa, os caras daquela época sabiam da festa. Herodes deu um festão para os amigos, a turma estava toda lá, Ludmila, tudo lá, tocando, a turma toda, e pá, 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 pá. E a turma estava, o bicho estava pegando, só manguaça, felicidade, todo Herodes, estava igual o Ziel, fazendo aniversário, não é verdade, aquela coisa toda, e Herodias está lá.
João Batista. Aquela praga do João Batista. João Batista, João Batista, João Batista. Ai, João Batista. Ai, João Batista. O Herodes chamou no coco. Pediu para alguém dançar. Quem é que estava lá? Salomé. Maluco, Salomé. Do funk. A bichinha. Menina preparada. Lá ia ela. Foi lá e dançou aquela coisa toda. E o cara já estava meio manguaçado, né? E o homem bêbado. Vendo mulher nova dançando. Os hormônios fazem ele se perder. É ou não é verdade? O Herodes olhou. Falou, caraca, mano, essa novinha dança pra caramba, hein? É. Quando ela terminou de dançar, um negócio fantástico aparece. Herodes diz, garota, eu gostei tanto da sua dança, que você pode pedir até a metade do meu irmão, a metade do reino. Sabe o que é isso? A metade da riqueza do Herodes. Mas pensa numa proposta fantástica. Eu imagino Salomé, ele falou, vou falar com a mamãe ali, peraí. Já estava pensando logo, Quinta Avenida, Louis Vuitton. Só, é uma verdade, só bolsa, aquela coisa toda, Chanel, isso. Chegou lá e falou, mãe, caraca, ganhamos na loteria. Viu, o Herodes falou que vai me dar tudo o que eu pedi, até a metade do... O que é que eu peço, mãe? Cabeça do João. O que ela vai fazer com a cabeça do João? Pois é, quando a mágoa toma conta do seu coração, você perde coisas grandes para viver coisas medíocres. Você está entendendo? Para com isso. Para com essa palhaçada. Deus tem coisas extraordinárias para você viver. Para de ficar preso ao que te fizeram, porque te abandonaram, te abusaram, te traíram. Tomar banho. Viver com Jesus uma nova vida. Não mataram você, porque Deus não permitiu que você morresse. Então levante a sua cabeça e vai viver tudo que Deus tem para você. Para com essa história ruim. Poxa. Mãe Herodia estava ferida. E quem se lascou? O João. Aliás, o João também merecia se lascar, porque... Pensa comigo, Deus chamou João para profetizar no deserto, sim ou não? Foi profetizar no palácio? Se ficasse, estava vivo até hoje, que Deus o tenha. Porque quando você vai para um lugar que Deus não te chamou, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Entendeu? Posso ouvir um amém? Amém. Isso aí. Deixa eu te mostrar uma outra besta também. É besta e não tem nem 666. Aliás, hoje tem umas pessoas que são 333. Eles não são besta, é só meio besta. Mateus 27, 4. Escute só. Dizendo, pequei, traindo sangue e eles, porém, disseram, que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Quem é esse? O Judas. Ele andava juntinho assim com quem? Com Jesus. Especialidade de Jesus: perdoar pecado. Se ele pecou, era só ir até Jesus e dizer o quê? Pequei, sim ou não? Mas suas lembranças não eram só mais lembranças, elas eram feridas. E feridas abertas são perigosíssimas. Foi a ferida de Herodias que fez ela pedir a cabeça de João. E vai ser as feridas de Judas que vai fazer com que ele tire sua própria vida. Isso aí. Feridas levam pessoas ao suicídio. Elas são tão dolorosas, sangram tantos, trazem tanto desespero, trazem tanta dor, que elas deixaram de ser lembranças e se tornaram feridas. E por estarem abertas, pessoas tomam decisões trágicas.
Mas eu usei a vocês 2 exemplos que eu quero trazer novamente para vocês. Eu quero lembrar a você agora que alguns minutos atrás falei das memórias do Esaú, sim ou não? Ele disse que ia fazer o que com seu irmão? Ele disse que ia fazer o que com seu irmão? Matá-lo. Vamos ver o que ele fez. Gênesis 33, 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, lançou-se ao seu pescoço e o beijou, e choraram. Está ali. Ele matou seu irmão, sim ou não? Sim ou não? Ele tinha lembranças ruins? Ele já teve feridas? Mas elas cicatrizam? Você acha que ele esqueceu o que Esaú fez? O que Jacó fez? Sim ou não? Mas sangrava? Doía? Porque curou. Eu não sei quais suas lembranças. Eu não sei se hoje elas são feridas. Eu sei que hoje elas vão virar cicatrizes para a honra e glória do nome do Senhor. Para que seu passado não interfira no seu futuro. É assim. Para que você aprenda a lidar. Ele não esqueceu. Esaú traz consigo 300 ou 400 homens nessa ocasião. Sabe quem é Jacó? Um clã pequenininho, com algumas mulheres, crianças e criados. Esaú pode varrer Jacó. O próprio Jacó sabe disso. E é por isso que ele distribui suas famílias, dizendo que se meu irmão matar um grupo, o outro vai conseguir sobreviver. Depois você lê. Mas o que eu vejo é um Esaú curado. Quando vê o irmão vindo na sua direção, ele corre. E Jacó quer dar a ele presentes. Esaú disse: cara, eu não estou precisando de presente. Eu tenho muito. Eu cresci, eu prosperei. Por que ele cresceu e prosperou? Porque seu coração estava curado. Entendeu? Sua vida não vai andar com essa mágoa. Eu sei que o que te fizeram é muito forte. Eu sei que quem deveria ter te pedido perdão, talvez até já esteja morto e não possa fazer mais. Mas as pessoas não devem definir seu futuro. Ele é seu. E se é seu, é obrigação sua aprender a lidar com isso. É assim que funciona. Se você vai ter que reposicionar a pessoa que te feriu, eu entendo. Se essa pessoa pode não ser mais do seu convívio comum, eu entendo. E você pode perdoar pessoas e reposicioná-las com amor, continuar orando por elas, mas não necessariamente tendo que conviver com elas o tempo inteiro, porque amar e gostar são 2 coisas diferentes. Ame a todos, mas não dá para gostar de todo mundo, porque gostar tem a ver com gosto, e tem gente que quando você prova, tem gente que quando você vê, tem um estilo de vida que não cabe próximo ao seu, pronto. Não é porque eu ando separado que eu não gosto. Aliás, eu ando separado de basicamente 100% de vocês. A gente não vive junto, e nem por isso eu estou magoado com vocês. Significa que vocês não fazem parte do meu convívio. É assim que funciona. Dá uma olhadinha nesse moço aqui que mandou prender seus irmãos. Olha só, Gênesis 45, 2. Coloca aí para todo mundo ler. Vamos lá. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram e a casa do faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, sei bem quem eu sou hoje. Vive ainda meu pai? Seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Olha o que ele disse. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram a ele. Então José disse: eu sou José, vosso irmão, a quem eu lembro muito bem que vocês me venderam, mas
Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por haver-me vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha só, o que é isso? Isso é uma cicatriz. Eu tenho uma na testa aqui, ó, quando eu caí do cavalo. Esse dia meu netinho me perguntou: vô, que buraco é esse aqui? Eu falei: vovô caiu do cavalo. Aí ele falou: é? Eu falei: é. Muito tempo? Eu falei: meu filho, uns 45 anos atrás. Mas está aqui, eu ainda lembro até hoje. Esse dia eu fui montar na minha égua, primeira coisa que eu lembrei, de quando eu caí do cavalo. Mas fui lá e montei na égua, curado daquelas lembranças ruins do cavalo que me derrubou, que já morreu também. Certo? Então presta atenção. O José, olha só, que legal. Ele agora está curadinho, sim ou não? Ele cuidou bem de seus irmãos? Arrumou uma casa para os irmãos? Um lugar para morar? Arrumou emprego? Arrumou tudo para os irmãos? Sim ou não? Isso aí. O Esaú viveu junto com Jacó depois que perdoou? Não. Esaú foi para um lado, Jacó foi para outro, entendeu? Às vezes dá para alinhar e viver junto. Às vezes tem que alinhar, mas vai com Deus. Deus te abençoe nessa jornada. Louvado seja o Eterno. Amém? Eu não sei qual é o modelo que vai acontecer contigo. O que você não pode é carregar esses troços ruins em você. Está tão ruim para tu que se eu orar agora, os demônios manifestam em tu. Essas lembranças ruins que você carrega. Umas mulheres ruins, rancorosas. Sabe? Esta mulher tem rapaz, memória de homem cola com cuspe. Memória de mulher, eu queria saber com o que descola. Porque pensa nos troços. Então, olha só. Tudo isso vai acontecer no seu presente. Então você precisa aprender a gerenciar agora. Porque senão o passado vai vir para te assombrar, ou o futuro vai vir para te preocupar. E tudo isso acaba maculando o seu passado, ou o seu presente, perdão, criando problema no hoje. E é por isso que você não tem amanhã. Por quê? Porque o seu hoje sempre está comprometido, ou por aquilo que veio lá de trás, ou por aquilo que vem lá da frente. Então você nunca tem poder de ação, porque seu poder de ação é no agora. Então a pergunta é: vamos fazer o que hoje com o ontem? Vamos fazer o que hoje para não termos medo do amanhã? Tudo o que vamos fazer só podemos fazer hoje. Ou hoje eu resolvo meus problemas com o ontem, ou o ontem vai ficar frequentando todos os hojes da minha vida. O que eu vou fazer com o meu amanhã? Com as minhas preocupações, com as minhas ansiedades? Eu não vou fazer nada, porque ela não vai me deixar fazer. Ela não vai me deixar fazer. Ela vai sempre passar uma mensagem que eu não vou conseguir, que não vai dar certo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque se eu tivesse, mas amanhã não vai dar certo, não vai dar certo, não adianta, não adianta. E tudo vai agindo no hoje, no hoje, no hoje, no hoje, e o dia vai passando, e você vem para a igreja, e as pessoas contam testemunhos, como pessoas levantaram, ficaram em pé,
mas é só uma questão de tempo, até você achar que nós estamos combinando aqui de cima com algumas pessoas que estão aí embaixo, para contarem um testemunho, porque se as coisas dão certo para os outros, por que não dá para você? Então, na verdade, não dá certo para ninguém. O que há é um movimento entre aquele que está em cima, combinando com alguém que está embaixo, para contar uma historinha para você continuar vindo à igreja. É só uma questão de tempo, até você pensar nisso. Então você precisa entender, eu entendi isso. Eu era o indivíduo que, para mim, procrastinar era a melhor opção. Sempre deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Era assim. Enquanto eu vivi desse jeito, a minha vida não andou. Eu já fiquei preso com um modelo de relacionamento pautado em traição no passado, onde eu fui criado. Isso me deu, um ciúme descontrolado, que quase terminei com o meu casamento. Eu já tive problemas com o passado que me faziam gastar demais. Chegou um momento que eu tive que parar no meu presente e entender que quem estava regendo a minha vida era passado e futuro. E eu disse, eu não quero isso para mim. O que eu posso fazer hoje para resolver meus traumas do ontem ou minha ansiedade de amanhã? É lógico que não foi num passo de mágica. É lógico que as coisas não mudaram do dia para a noite, mas começaram a mudar. Na verdade, foi da noite para o dia, porque foi num culto que eu resolvi que o passado nunca mais ia atrapalhar meu presente e o futuro nunca mais ia me preocupar, porque eu ia trazer à memória aquilo que me traz esperança e que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, e pronto. A decisão é sua, mas não dá para tomar ontem nem amanhã, é hoje. Então eu quero que você fique de pés aqui, aí no estacionamento, na quadra, em casa, fique todos de pés, nós já estamos terminando. Mas como eu disse, a decisão é sua. Entendeu? E eu respeito. É você que decide o que você vai fazer agora. Eu posso perguntar algo a você agora e você dizer não. Eu posso começar a falar agora e você vai virar as costas e vai embora. É um direito que você tem. Porque agora você pode fazer qualquer coisa. Ontem você não faz nada e nem amanhã. A dor faz parte da caminhada humana. E em muitos momentos parece impossível enxergar propósito no sofrimento. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que o que hoje nos fere pode ser o que amanhã nos fortalece. Quando passamos por lutas, nossa reação natural é questionar, nos entristecer e até mesmo duvidar daquilo que Deus tem para nós. Mas e se ao invés disso decidirmos entregar nossa dor ao Senhor e permitir que Ele a transforme em um testemunho de vitória? José, filho de Jacó, conheceu a dor desde cedo. Vendido como escravo por seus irmãos, traído e injustiçado, ele poderia ter se tornado um homem amargo e ressentido. Mas José escolheu confiar em Deus. Mesmo no fundo do poço, mesmo na prisão, ele não permitiu que a dor definisse o seu destino. No tempo certo, Deus o exaltou, tornando-o governador do Egito e usando a sua vida para salvar uma nação inteira da fome. O que era para destruí-lo se tornou sua maior plataforma de testemunho. Talvez hoje você esteja enfrentando feridas que parecem incuráveis, pessoas que te machucaram, oportunidades que foram tiradas, momentos de solidão, de incerteza, de tristeza. Mas saiba que Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele é especialista em transformar as suas lágrimas em alegria, perdas em aprendizados, dor em força.
O que hoje parece ser um peso pode ser exatamente o que te preparará para um propósito maior e te dará casca, te dará resistência para os caminhos a seguir e para as lutas e as tempestades que certamente aparecerão. A pergunta que fica é: você está disposto a entregar sua dor nas mãos de Deus e permitir que Ele a use para algo grandioso? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu futuro. Não permita que a dor e as suas frustrações te definam, mas sim a maneira como você reage a ela. Confie no Senhor, pois Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você pode imaginar. Gostou dessa mensagem? Então deixe nos comentários como que Deus falou ao seu coração. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para inscrever-se, ative as notificações para receber mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe muito e a gente se vê no próximo vídeo.